Bom dia, amigos telespectadores da Alta Cidade TV. É um prazer novamente estar com vocês na matéria A Busca pelo Direito. Não tenho o que falar quando a gente fala em a busca pelo direito, porque o que nós buscamos na nossa vida é sempre um princípio de justiça. E se você buscar o direito, evidentemente que você está atrás da justiça, essa tão sonhada justiça e tão dificultosa justiça para o povo brasileiro. Hoje eu tenho, depois de vários anos que a gente está militando junto ao judiciário, sacrificando muitas vezes como advogado, recebendo críticas de clientes por causa de prazos excessivos de processos em trâmite perante a justiça, perante o judiciário, quer local, quer no tribunal. Eu tenho a grata satisfação de dizer que a partir do dia 14 de março agora haverá uma renovação no que diz respeito à sequência dos processos junto ao judiciário. Por que isso? Porque a partir de então haverá a ordem cronológica dos processos distribuídos e os julgamentos dar-se-ão mediante uma ordem cronológica. O que significa isso? O processo que você entrou hoje, ele vai ter que ser julgado antes do que foi proposto no dia de amanhã. Então isso para o povo e para o cidadão é importantíssimo, porque tem processos nessa longa caminhada que a gente tem pelo direito, tem processo que você propõe, 6 meses depois já está julgado. E tem processo que você propõe, vai 6 anos, 16 anos, eu tenho casos de processo de 16 anos que não tem decisão ainda, uma primeira decisão desses processos. Por que isso daí? É porque os processos mais complicados, os juízes vão deixando do lado. Essa é a realidade. É uma pena, mas é a realidade. Os processos mais simples, os processos cotidianos, como execuções, alimentos, previdenciário, que são processos simples, eles vão julgando mais rápido. Então, as decisões de primeira instância, a partir do dia 16 de março, segundo o Código de Processo Civil, porque nem tudo que está no Código é respeitado, mas pelo menos a lei a partir do dia 16 de março é o seguinte: haverá uma ordem cronológica de julgamento dos processos. Isso é um ganho para a sociedade, é um ganho para o cidadão que está atrás de um direito, que está atrás de uma justiça mais célere. E em razão disso, devo parabenizar a essa nova mudança, que tem outras vantagens também, que no decorrer, depois da promulgação, a partir de março, nós estaremos trazendo ao conhecimento do cidadão brasileiro. Mas o simples fato da ordem cronológica prevalecer a partir de março já é um ganho para o cidadão, é um ganho maior ainda para os advogados. Realmente, o que eu estou dizendo que a partir de março agora, para mim é dia 14 de março que ele vai entrar. Mas evidentemente que não é só para os processos que vão entrar a partir de agora, não. O que estão em trâmite no judiciário, eles terão a mesma sequência, terão o mesmo privilégio no julgamento para com aqueles que entrarão a partir de março em diante. Então essa determinação é para que todos os processos em trâmite pelo judiciário obedeçam a essa ordem cronológica. Ou seja, aqueles que já estão propostos. Isso foi quando o tribunal decidiu que seria necessário o prévio requerimento administrativo nos processos previdenciários, para daí sim você se valer do judiciário. Para mim isso aí foi um jogo lamentável, porque diz a Constituição que é livre a iniciativa de qualquer cidadão buscar pelo seu direito no judiciário. Em lugar nenhum da Constituição diz que tem que se esgotar os meios legais, meio administrativo, para depois ir para o judiciário. Mas como o Tribunal Supremo, o Superior Tribunal Federal decidiu que deve haver primeiro prévio requerimento administrativo, houve um prejuízo grande para muitos cidadãos. Por quê? Porque nós tínhamos processos que já tinham sido julgados
quanto a esse mérito, dizendo que realmente não precisava. É processos que estavam já no tribunal há 4, 5, 6 anos aguardando uma decisão de mérito. O tribunal, simplesmente porque reconheceram que era necessário prévio reconhecimento administrativo antes do judiciário, anulou todas essas decisões e determinou um prazo de 30 dias para que a parte trouxesse o requerimento administrativo. O que eu quero dizer com isso? Houve prejuízo lá? Houve. Mas agora nós temos um ganho grande com esse novo CPC, com o novo Código de Processo. Por quê? Porque todos os processos que estão em trâmite no judiciário terão a mesma sequência, ou seja, a mesma cronologia de julgamento. Os mais antigos deverão ser julgados em primeiro, anteriormente àqueles que foram propostos posteriormente. Vamos dizer, esse novo formato do Código de Processo Civil, no que diz respeito a essas prioridades de julgamentos. Não diria uma prioridade, e sim uma sequência lógica de julgamento. Porque prioridade tem todos aqueles que são maiores de 60 anos de idade, o processo dele tem prioridade de tramitação, isso está na própria lei. Mas o que está havendo agora é uma ordem cronológica, não interessa a idade, e sim a propositura do processo. Além da idade, evidentemente, terá a ordem cronológica em primeira instância. Você propõe um processo em primeira instância, ele, obviamente, pela nova regra, ele deverá ser julgado antes de um que foi proposto em data posterior. O mesmo vai se dar na segunda instância, que seriam os tribunais estaduais, e os federais, que seria STJ e STF. Então, haverá uma ordem cronológica, não vai mais haver processos que vão ficar no STJ ou no STF por 5 anos, se antes dele já teve se depois dele teve um que já está tramitando há 7 anos. Então esses vão ter que ser julgados anteriormente. Isso segundo o Código de Processo Civil. Só que a lei brasileira é uma das leis mais lindas do mundo, realmente é uma das leis mais lindas do mundo, mas lamentavelmente é uma das menos aplicadas no dia a dia, no cotidiano do judiciário. Então a lei está aí para ser cumprida. Se vai ser cumprida, é outros 500. Eu, como advogado, espero pelo cumprimento, porque nós, como advogado, nós temos prazos em tudo. Passou o prazo, nós perdemos. Ora, se para nós que trabalhamos no judiciário, militamos no judiciário, os advogados têm prazo, obviamente os próprios magistrados também deverão respeitar o prazo no julgamento de cada processo. Gostaria de deixar claro o seguinte: esses prazos a qual a gente se refere diz respeito aos processos civis, ou seja, ela está sendo promulgada pelo Código de Processo Civil. Evidentemente que a lei eleitoral ela tem as normas próprias. O Código de Processo Penal tem as normas próprias. E lá existe um prazo, porque se ultrapassar esse prazo, existe a decadência do direito, a prescrição do direito punitivo do Estado. Então, evidentemente que o Estado não quer que o cidadão saia inocente por causa da prescrição do tempo, ou seja, a pessoa poderia ser condenada, foi condenada, mas não cumpriu a pena porque prescreveu pelo prazo. Então, essas normas aí não tem nada a ver com o Código de Processo Civil atual. Essas normas que nós dissemos, de prioridade de tramitação de processos mais antigos, diz respeito apenas e tão somente ao Código de Processo Civil. Evidentemente, se é o Código de Processo Civil que está instituindo isso daí, diz respeito às normas emanadas dos processos civis. O criminal tem a sua norma à parte, como o direito eleitoral tem sua norma à parte. Ocorre o seguinte: eu vi essa matéria sobre a criança que veio a óbito lá em Amorinópolis. Eu vi exatamente no Alta Cidade TV. Me chocou como cidadão, evidentemente, como pai de família, me chocou muito. Agora, eu li na matéria que o plantonista não estava no hospital. É triste, mas é uma realidade, que os plantões aqui na nossa região, o plantonista não fique no hospital. É uso e costume, por isso eu não posso condenar ou não condenar o médico plantonista,
porque eu não sei exatamente o que ocorreu. Não sei exatamente o que ocorreu. Eu sei que, segundo a matéria, ele não estava no hospital. Mas isso é em razão do uso e costume também. Então não quero condená-lo e nem absolvê-lo, não. Pelo amor de Deus, eu estou aqui para falar o que eu sei a respeito de plantões. Eu entendo, na minha modesta opinião, que plantão você dá no local. Não existe plantão, você é o médico plantonista, você é o cirurgião plantonista, ou seja, você é o funcionário plantonista do fórum, você tem que estar lá no local do plantão. E não aguardar em casa, descansando, dormindo ou pescando, como conheci muitos casos disso daí, aguardar um chamado para ele voltar para o hospital. Ora, quem chega no hospital muitas vezes depende de minutos, de segundos para ser atendido. Então eu lamento que as autoridades facultem aos plantonistas o direito de permanecer em suas residências ou em locais outros que não no plantão. Se eu fosse realmente um administrador, o plantonista ele ia ter que ficar cumprindo o plantão no local. Quer dormir no local? Durma no local. Tem cama já para isso, mas ele tem que estar no local, porque se chegar alguém doente, ele tem que ser atendido de pronto. Não critico de forma alguma a atitude do médico, porque é o uso e costume na nossa região esses tipos de plantões. Ou seja, você é o plantonista, mas você está dando plantão, aguardando na sua casa um chamado. É errado, para mim é totalmente errado, porque o plantonista ele tem que estar presente, ele tem que estar no ato. Se ele tem que estar no ato, quem tem que corrigir isso são os administradores, são os prefeitos, é a Secretaria de Saúde. Alguém tem que cuidar disso daí. Agora, o que não pode é um cidadão aguardar por alguém que deveria estar lá para dar o primeiro socorro, que ele venha, troque de roupa, termine o que está fazendo para depois ir para o hospital. Aí demora 15, 20, meia hora. Eu soube de casos que ficou 1 hora se a pessoa chegar no hospital. Graças a Deus, esses outros casos não aconteceu a fatalidade, mas a fatalidade pode acontecer, como aconteceu agora com essa pobre menina, essa pobre família. Não estou dizendo pobre por causa de sentimento para dizer que nós estamos comovidos. Nós estamos comovidos sim, não só com o caso dela, mas com o caso geral que está acontecendo, com uma falta de respeito para com a saúde do brasileiro. Eu acho que o plantão tem que ser no local, e não na casa, ou na casa de vizinhos, ou pescando em qualquer outro local. Se ele está de plantão, fique no local onde deve prestar o serviço como plantonista. Essa é a minha opinião, e eu acho que é hora dos prefeitos, é hora das secretarias começarem a rever esse caso. O plantonista ele ganha para trabalhar. Ora, não é para dormir em casa, é para trabalhar. Se ele está de plantão, ele está ganhando. E ele tem que ganhar trabalhando no local onde ele está prestando o plantão. Então, eu acho que é hora de rever o quanto antes, em benefício da sociedade brasileira, em benefício da sociedade iporaense, amorinopolino, desculpa. Mas tem que ser revisto, porque o que está acontecendo não pode acontecer mais. Eu citei aí que a culpa, muitas vezes, é do prefeito, é do administrador, mas quando eu digo administrador, não é só prefeito, não. Tem casos particulares, de hospitais particulares, onde o administrador do hospital permite que o plantão se dê em casa também. Então, quer seja público, quer seja particular, o plantão tem que ser realizado no local onde ele presta o serviço dele. O serviço dele é prestado no hospital, ele tem que ficar no hospital. Lá tem cama para descansar se ele precisar, porque o plantão muitas vezes são 24 horas. Tem cama, tem tudo para ele descansar, mas tem que ficar lá presente, porque ele tem que ser o primeiro a atender o cliente. Essa é a realidade. Então, quando eu digo gestores eu estou dizendo tanto de hospitais públicos quanto de hospitais municipais, que aqui também ocorre a mesma coisa que fosse o público. Parece que tornou-se uso e costume. E o uso e costume tem que ser corrigido muitas vezes. Saúde é coisa séria. A vida nós temos uma vez só. É só uma vez que nós temos a vida. Passou, acabou. Ora, muitas vezes, evidentemente, que estando o plantonista presente, mesmo assim a pessoa vem a óbito, ele deixou, a vida dele já foi. Mas quantas e quantas vezes que se houvesse um atendimento adequado, nós vemos quase que diariamente na televisão a péssima qualidade de atendimento em hospitais, em razão de uma ausência de atendimento, pessoas vêm a óbito.
Meu Deus do céu, a vida é uma só. Então acho que devemos preservar mais, cuidar mais dessas obrigações hospitalares, quer com enfermeiros, quer com médicos, quer com plantonistas. Eu acho que a vida tem que ser melhor tratada. Se é uma só, vamos preservá-la. E aqueles que se dedicaram, que fizeram o curso de medicina, que fizeram o sacerdócio da medicina, então ele sabe que a vida dele é isso, é sacrifício. Se é sacrifício, vai cuidar primeiro do bem-estar do seu paciente para depois cuidar do seu bem-estar. É um sacerdócio, o sacerdócio é isso, é renegação a muitos benefícios, a muitos prazeres, é renegação a prazeres para uma vida salva de um outro. Então, se você assumiu o papel, se você quis ser um médico da saúde, você se incumbiu, você se entregou à saúde do outro. Então você renunciou a uma série de prazeres que você poderia ter. Então cumpra essa obrigação, cumpra esse sacerdócio com sacrifício. Esteja no local, vai o máximo de satisfação para a família, para o necessitado que está lá para ser atendido. Se Deus não quis que ele se salvasse, mas você tentou pelo menos salvá-lo. Isso que é importante para a família, para o consolo daqueles que perdem um ente querido, é que sabe que realmente ele teve até o fim uma pessoa cuidando dele. Não deu porque, lamentavelmente, aquela situação não era para ele continuar entre nós. Mas a satisfação da família de ver que ele teve uma assistência até o final, já conforta em muitos quando perdem alguém na família. Eu verifiquei essa matéria na Alta Cidade TV dessa família de Amorinópolis e notei que a preocupação maior da família não é a reparação de danos, porque muitos daqueles que perdem entes queridos por um desleixo ou por uma fatalidade que não houve um atendimento adequado, eles buscam o judiciário por uma reparação de danos, que são reparações de danos morais. A família ela não está preocupada na reparação de dano moral, pelo que eu pude notar. Ela não quer acionar o judiciário com isso. O que ela quer é acionar as autoridades para que realmente não venha mais acontecer esses fatos. O que é digno, o que eu parabenizo com isso, sem fugir de que cabe realmente uma indenização quando houve desleixo. Se houve desleixo por parte do município, do hospital, o hospital que responde. Se houve por parte do médico, o médico responde. Agora, o que é mais importante do que uma indenização moral é que a pessoa tivesse um respaldo até o último suspiro de vida de alguém especialista junto do lado dele. Isso que é importante. Então, a reparação de danos é consequência de atos que não foram realizados a contento. Então é possível uma ação de reparação de danos. Mas o dano maior as pessoas já perdeu ao perder o ente querido. Então não adianta só uma reparação de danos. Vai reparar o quê? Vai satisfazer o quê com essa reparação de danos? Vai punir o culpado? Tá certo, é uma forma de punição do culpado, das pessoas que foram responsáveis por isso. Mas o que não pode é que essas reparações tornem-se frequentes em razão de um delito, vamos dizer, até delito, digo isso daí, porque a pessoa não estava presente quando ele era obrigado a estar. Então eu acho que a principal filosofia de tudo que a gente aborda a respeito é que as pessoas que são responsáveis pela saúde de outro estejam presentes na hora que for necessária, a hora que ele for chamada. Então eu volto a insistir, quer em hospitais públicos, quer em hospitais particulares, que o plantonista faça o seu plantão no local do trabalho. Porque não existe plantão, como se fala que está de plantão e está em outro local. Então não é plantão, você está lá de sobreaviso, vai dizer. Porque plantão você tem que estar no local para o pronto atendimento daqueles que necessitam. É isso que é importante. Cabe reparações? Cabe. Mas a reparação pior que tem é a perda do ente querido. Meus amigos, hoje nós trouxemos duas matérias. Uma alegre, que como advogado e como cidadão
que são as ordens cronológicas de julgamentos de processos pelos juízes, pelos tribunais superiores, enfim, pelos tribunais regionais, tribunais estaduais também. Então essa ordem cronológica é uma vitória para a sociedade brasileira. Ela não vai ter mais que esperar anos e anos para ver julgado um processo seu, com o prejuízo de que outros que entraram depois foram julgados antes. Eu até dizia, todo mundo veio, doutor, eu entrei no mesmo dia que fulano com uma ação em juízo. A dele já foi julgada faz 3 anos. A minha até hoje não foi julgada ainda. Então eu dizia para todo mundo, lamentavelmente na justiça é a mesma coisa que a vida. Nem todos que nascem no mesmo dia morrem no mesmo dia. Assim é o processo. Nem todos os processos postos no mesmo dia, ou seja, distribuídos no mesmo dia, são julgados no mesmo dia. Lamentavelmente, por um fator ou outro, tem processos que delongam 3 anos, tem processos que delongam 18 anos para ser julgados. A partir de agora, de março em diante, tende a não mais acontecer isso. Por causa do quê? Por causa da ordem cronológica de julgamentos. Então o processo que entrou hoje vai ser julgado antes do aquele que entrou amanhã. Então isso é importante. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa matéria satisfatória para a cidadania, nós temos essa outra que é triste para nós, pobres mortais. Ou seja, de que quando nós necessitamos de alguém do nosso lado para nos amparar, para nos socorrer com medicamentos, nos socorrer da forma melhor possível, a gente não tem a pessoa, porque os plantões não são feitos nos hospitais, no local de atendimento. Eu acho um absurdo. Então, nesse caso, já que o plantonista não fica no hospital, seria mais fácil a pessoa ligar para ir direto na casa da pessoa. É uma lógica. Se tem que ligar para ir para o hospital, por que não liga para o plantonista para ir na casa, já que a pessoa está passando mal? Então isso não pode ocorrer. Tem que tornar padrão em todos os segmentos da saúde, de que o plantonista tem que ficar de plantão no hospital, no local de atendimento, onde ele está fazendo plantão, onde está dando o plantão dele. E não mais nas casas ou em qualquer outros locais, não sendo o local do plantão. No mais, meus amigos, vamos esperar que os gestores tomem as providências cabíveis para que outros fatos desse gênero não venham a ocorrer. E eu espero vocês até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e com muita paz e saúde. Até!